Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Então, o que nós vamos ter nesta aula, professora? A nossa revisão. Vamos lá? Então, para nós fazermos a nossa revisão, eu quero que vocês acompanhem comigo o texto que vai aparecer aqui, ó. Vamos fazer a leitura dele e vamos compreender junto ao vídeo que vai passar aí, ok? Então, vamos agora saber que texto é esse. Acompanhem comigo. Traça a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso, de tudo viverás. Perceba aí o vídeo passando ao fundo, ok? Continuando o texto, vejamos aí. Cuida com a exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apurado rigor. Parece um texto difícil, mas você vai já compreender qual a relação dele com o vídeo aí. Vamos ver a continuação do texto? Acompanhem comigo aí, que vai aparecer. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas. Veja aí que o vídeo vai passando, ele vai vivendo aí cada fase da vida. Continuando com o texto. Número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Então, veja que, novamente, ele está vivendo outra fase da vida. Continuando com o texto. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. E, mais uma vez, o tempo vai passando e ele vai vivendo outras fases da vida. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. E aí ele já está adulto, perceba lá, faculdade, não é? Continuando aí com o texto. Tens trabalho para toda a vida, e nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Veja que agora ele já de fato se tornou um adulto e vai seguir para uma outra fase da vida. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos, raramente um pouco mais. Então, é um texto aí a respeito da vida, da construção da vida, e perceba que a pessoa que está vivenciando a situação vai lá desde a infância até a vida adulta e chega à fase aí que é chamado de idoso, não é? Então, a Cecília Meirelles fala a respeito disso. Olha, você vai viver todas essas fases da vida, você vai viver tudo isso, mas tenha calma, vai com calma, não fique cansado logo, não fique pensando nos problemas demais da vida. Claro que ela vai falando isso com outras palavras, mas por isso que eu quis fazer a relação do vídeo com o texto para vocês perceberem que também vocês estão vivendo essas fases da vida. Eu acredito que a maioria é jovem, mas daqui a pouco você vai se tornar também um adulto idoso, como dizem, não é? E você precisa sim viver todas essas fases da vida, mas sem muita pressa, sem muita nossa preocupação com os problemas, tá bom? A gente precisa viver cada fase da vida. Agora, diferente desse texto, temos um outro, acompanhe aí comigo. Olha o que diz o segundo texto. São Paulo tem quase 200 mil moradias em área de risco de deslizamento de terra. Olha o texto. Levantamento mostra que maior parte está na periferia, moradores voltam para regiões de risco por falta de recursos. Há um ano, uma família com 5 crianças deixou às pressas a casa onde vivia na comunidade da Capadócia, no Parque Brasilândia, zona norte de São Paulo. Continuando. Durante as chuvas de verão de janeiro de 2023, a terra encharcada fez com que a parede abrisse uma rachadura. Segundo o levantamento feito pela agência pública, o município de São Paulo tem quase 200 mil moradias em áreas com risco de deslizamento de terra ou solapamentos. Ao todo, a apuração, com dados do GeoSampa, portal mantido pela Prefeitura de São Paulo, encontrou, olha a quantidade de moradias aí, gente, que estão classificadas como risco. Só continuando aí o texto, classificadas como de risco. Os dados são referentes a visitas da Defesa Civil feitas até dezembro de 2023. Então, vamos só entender a diferença de um texto para outro texto, porque vocês viram no primeiro momento um poema e agora vocês viram um texto ali tratando a respeito de uma situação. Então, qual é a diferença de um para outro, professora? No primeiro texto, vocês viram um texto literário. Vocês viram ali as figuras de linguagem. Vocês viram palavras que não estão no sentido real, ok?
Diferentemente do segundo texto, que é um texto mais sério, mais objetivo. No primeiro texto, eu expresso as minhas emoções. Já no segundo texto, eu não tenho isso. Eu apenas falo realmente do fato que está acontecendo. Eu trago ali alguns dados justamente para mostrar como que a situação ali a respeito das moradias, né, está ficando. Ok? Então, o primeiro caso é um texto o primeiro texto é um texto literário e o segundo texto é um texto não literário. No texto literário, nós vamos ter a subjetividade, os meus sentimentos, palavras que não estão no sentido real, enquanto no texto não literário, que é o caso do segundo texto, nós vamos ter uma linguagem objetiva, sem sentidos duplos, não é? Sem palavras que apresentem aquele sentido ali, esse sentido aqui, ó, é real mesmo, não é um sentido diferente daquele que está proposto no texto. Beleza? Diante desse conceito, eu quero que vocês acompanhem comigo o que nós vamos ver agora. Nós vamos falar a respeito de gêneros literários. Então, agora nós vamos entender, tomando como base aí os dois textos, como que os textos literários se classificam dentro dos gêneros literários. Então, nós vamos ter o primeiro gênero literário. Acompanhe aí comigo qual é o primeiro gênero literário. Se chama épico. Então, por que se chama épico, professora? Porque é um texto que vai tratar de uma história grandiosa de algum indivíduo ou de alguma situação, mas geralmente é de algum indivíduo. Como assim, professora? Só é vocês pensarem nos super-heróis, vocês vão perceber que eles são indivíduos que fazem coisas grandiosas, beleza? Então, gênero épico. Continuando, nós temos o próximo gênero que vai se chamar dramático. Acompanhe aí comigo. Olha aí. Vai apresentar uma história, só que essa história vai acontecer por meio de um diálogo. Então, eu apresento, por exemplo, Romeu e Julieta, eu acho que você conhece, e no meio da apresentação dessa história, os personagens falam. Então, quando eu trago uma história em que os personagens começam a conversar, eu tenho o gênero dramático. E, por fim, nós temos o outro gênero literário, que é o gênero lírico. Então, ele vai tratar sobre o quê? Sobre a subjetividade de um ser, no caso, que pode ser eu, pode ser você, não é? Por intermédio da voz lírica. Então, o primeiro texto que vocês viram era um texto o quê? Lírico, porque eu estava expressando ali a minha subjetividade por meio da voz que fala no poema, que é a voz lírica, ok? Sabendo dessas informações, acompanhe a próxima informação aí comigo, que agora nós vamos ver a respeito das escolas literárias, ok? Então, já que nós estamos fazendo uma relação aí de textos literários, textos não literários, então agora nós vamos ver as escolas literárias. Acompanhe aí comigo. Nós vamos ter a primeira, que é o humanismo. Então, como nós já vimos em alguns momentos a respeito do humanismo, o humanismo vai tratar sobre o quê? Sobre uma situação, né, uma revolução, como diz, em que o homem vai ser o centro de todas as coisas. Não necessariamente ainda não é um movimento literário, é um caminho aberto para o movimento literário que vai já vir. Então, o humanismo vai ser uma revolução, vai ser um movimento ali cultural em que agora o homem vai aparecer na obra como centro de todas as coisas, como ser que faz coisas grandiosas. É por isso que eu mostrei para vocês os gêneros literários. E aí o humanismo, por exemplo, vai se caracterizar no gênero épico, já que eu quero engrandecer o homem. Então, o humanismo vai pegar o gênero épico e vai dizer assim, olha, agora eu vou me mostrar nesse gênero aqui, porque afinal o homem é o centro de todas as coisas. E ele vai surgir aí junto com o Renascimento, só continuando aí o conceito de humanismo. E aí, dentro da filosofia, uma doutrina que tem a concepção de que o homem, ó, é a referência de todas as coisas. Beleza? Vejamos o próximo conceito aí, que vai tratar do classicismo. Aí sim, ó, o humanismo apareceu como movimento cultural e agora sim vai aparecer aí uma vertente literária. Então, se apareceu o movimento humanismo, o que a literatura vai fazer? Já que agora o homem é o centro de todas as coisas, então vamos mostrar isso na literatura. E quem é que vai mostrar isso? O classicismo. Então, conforme o dicionário Michaelis, o classicismo é uma tendência artística e literária que resgata formas e valores da antiguidade greco-romana e que tem como características determinados princípios como equilíbrio, objetividade, simetria, refinamento, harmonia e decoro do conteúdo. Professora, mas por que eles voltam lá à Grécia, eles voltam a Roma?
Porque justamente se você voltar a essas duas grandes cidades, não há cidades, a esses dois grandes povos, vocês perceberão que o homem lá é o centro de todas as coisas. O que os homens fazem, tanto na vida social, quanto na vida política, quanto na guerra, são coisas grandiosas. Então, o classicismo que vai surgir anos depois, muitos anos depois, em relação à Grécia, em relação a Roma, vai, se inspirar aí nesses caras dessas duas grandes cidades, justamente para dizer, olha, nós somos iguais à Grécia, somos iguais a Roma, porque justamente o homem é o centro de todas as coisas, ele é o poderoso, digamos assim. Lembrando que o humanismo vai até, inclusive, excluir a visão religiosa, porque nós tínhamos a visão religiosa em que Deus era o centro de todas as coisas. Então, se isso acontece, é porque Deus permitiu, é porque Deus fez. Depois que surge o humanismo, o que vai ser pensado? Não, agora não é Deus que é o centro de todas as coisas, e sim um homem que é o centro de todas as coisas. Beleza? Vejamos aí as características do classicismo. Então, quais são as características, professora? Antropocentrismo é justamente o homem sendo o centro de todas as coisas. Nós vamos ter a presença de elementos gregos e romanos, então essa grandiosidade, os caras, no caso os poetas portugueses, vão resgatar lá da Grécia, lá de Roma, justamente para colocar nas suas obras, beleza? Nós vamos ter aí o uso dos gêneros literários épico, dramático e lírico. Por isso que eu expliquei o que era cada um, para então agora vocês entenderem por que que eles apareceram aí como características do classicismo, beleza? Continuando. Vão ser textos diretos, ou seja, objetivos. Eu vou tratar da história, eu não vou ficar floreando muito. Ah, eu sinto isso, eu acho que isso. Não, não vai ter essa situação toda. A gente só vai contar a história, vai contar o fato e mostrar o quanto ele é grandioso em relação a tudo que aconteceu, a toda a diversidade que o homem, por exemplo, viveu, tá bom? Nós vamos ter estruturas rigorosas e harmônicas, eu vou pensar muito bem nas palavras, eu vou pensar muito bem em cada situação que eu vou construir nessa história, para que, de fato, quando o leitor leia, diga assim, uau, que texto maravilhoso, tá bom? E os grandes poetas aí, escritores desse movimento é Francisco de Sá Miranda e Luiz Vaz de Camões. Então, Francisco Sá de Miranda e Luiz Vaz de Camões são o quê? Os grandes escritores do classicismo, tá bom? Lembrando que o Luiz Vaz de Camões vai escrever o livro chamado Os Lusíadas, em que ele trata a respeito do povo português que conquistou colônias como o Brasil, não é? E como eles venceram grandes adversidades. Ele pode dizer que o povo português deve ser exaltado por isso, porque afinal eles enfrentaram o mar, enfrentaram as adversidades que tinham, né? Até outros povos para então conquistar a terra como o Brasil. Afinal, antes de os portugueses encontrarem o Brasil, outras pessoas já tinham encontrado o Brasil, então houve uma guerra aí em relação à disputa de território, tá bom? Então, Luiz Vaz de Camões, por exemplo, vai tratar dessa grandiosidade do povo português no livro Os Lusíadas. Então, esse é o primeiro momento aí literário, o primeiro movimento literário. Agora nós temos o segundo, que é o Barroco. Acompanha aí comigo. O Barroco vai surgir ali entre o século XVI e o século XVIII e vai se opor, ou seja, vai ser contra o classicismo. Justamente porque aqui eu vou ter uma liberdade de formas e profusão de ornamentos. Professora, como assim? Já fiquei confuso aqui. Porque enquanto o classicismo vai pensar numa coisa perfeita, harmônica, o Barroco vai dizer assim, olha, eu vou fugir disso e eu vou escrever de outra forma que o leitor vai dizer assim, meu Deus, que texto confuso. Então, enquanto no classicismo eu tenho uma linguagem muito direta, você consegue compreender rapidamente, no Barroco não. O texto vai ficar assim confuso e você vai dizer, meu Deus, que texto difícil de compreender. Justamente porque o Barroco vai trabalhar com essa profusão de ornamentos, com esse preciosismo linguístico, beleza? Acompanha aí comigo as características do Barroco. A primeira característica é o fusionismo, que é a busca pelo contraste, ou seja, pela oposição entre quem, professora, ou entre o quê? Fé versus razão, conflitos internos. Como assim, professora? Se vocês pararem para ler os textos do Barroco, vocês vão perceber que o homem sempre está em oposição entre a fé e a razão. Meu Deus, eu fiz isso de errado, me perdoa, Deus. Aí depois ele diz assim, não, eu preciso viver essa vida. Então ele fica nessa oposição.
até porque à época surgiu ali a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica, que fizeram aí com que o indivíduo ficasse confuso. Será que eu sigo Deus? Será que eu sigo outra coisa? Será que eu vou seguir o humanismo? Então nós temos, além dessas duas situações, ainda temos o humanismo, não é? Que vai fazer uma confusão aí também em relação à mentalidade das pessoas da época. E aí nós vamos ter esses conflitos internos, tá bom? Outras características ainda do barroco, acompanhem comigo, nós temos o cultismo, que é o foco no rebuscamento, na ornamentação linguística e no preciosismo linguístico. É justamente isso que eu havia falado, né? Eu vou pensar num texto tão trabalhado que eu vou dificultar para o leitor. Quando o leitor lê, ele vai ver o texto todo bagunçado e ele não vai compreender. Mas é justamente para que você consiga ir mais além, tenha essa mentalidade mais apurada para entender o que o autor quer dizer, tá bom? Diferentemente do classicismo. E a outra característica é o convencimento pelo raciocínio, isto é, pela razão. Então, os autores vão escrever argumentos em que você raciocine e diga assim, não, isso que ele está falando tem lógica. Por exemplo, se eu digo assim, todos os homens são mortais, homens eu falo de humanidade. Então, se a Milena é mortal, não é? Se ela é homem, se ela é humanidade, então Milena é mortal. Esse raciocínio, você trabalhar com a lógica, é justamente a característica conceptismo presente aí no barroco, ok? Vejamos agora os autores que fizeram parte aí do barroco. Acompanhem comigo. Nós temos o Padre Antônio Vieira, o Bento Teixeira e Gregório de Matos. Lembrando que o Gregório de Matos foi o mais polêmico, afinal, ele foi conhecido como Boca do Inferno, justamente porque, além dessa questão religiosa, né, de que ele pedia perdão a Deus pelos pecados e depois dizia, meu Deus, eu tenho que viver a vida, ele criticava os atos da igreja. Por isso que ele foi chamado de a Boca do Inferno, beleza? Agora, acompanha aí comigo o conceito de textos argumentativos. Acompanha aí. Então, o texto argumentativo é aquele que defende uma tese, um ponto de vista. Não pode ser contraditório ou dissonante. A gente vai já entender o que é isso, tá? Então, o texto argumentativo é aquele que pretende o quê, gente? Convencer, fazer com que você concorde com a minha opinião. E aí, só é lembrar lá do nosso início, não é? Quando eu falei de texto não literário. Então, o texto argumentativo vai ser um texto não literário, porque eu vou defender o meu ponto de vista, eu vou defender a minha ideia, a partir do quê? De provas, de comprovações, justamente para convencer você a respeito do que eu estou falando, beleza? Então, vamos só fazer um resumo do que nós vimos aqui na aula. Acompanha aí comigo. Nós vimos a diferença entre texto literário e texto não literário, beleza? Lembrando que no texto literário, as palavras podem ter outros sentidos, enquanto no texto literário não. A linguagem no texto literário pode ser diversa, no texto não literário tem que ser direta, eu não posso ficar floreando muito, beleza? Nós vimos aí o texto em verso e o texto em prosa, então o nosso primeiro texto era um texto em verso, ali cheio, né, de estrofes, cheio de versos de fato, um poema, enquanto o outro texto, que era o segundo, era um texto em prosa, que começava ali e ia até o fim. Depois nós vimos os gêneros literários, que são épico, dramático e lírico, beleza? Nós vimos as escolas literárias, sobretudo aí o humanismo, que ainda não é considerado um movimento literário, beleza? Mas ele vai abrir caminho para os movimentos literários, que o primeiro aí é o classicismo e o barroco. Lembrando que o barroco é a oposição do classicismo, beleza? No barroco nós vamos ter ali o conflito interno, enquanto no classicismo não. Eu só quero contar ali as grandiosidades feitas por alguém. Combinado? E nós vimos o conceito de texto argumentativo, que é aquele texto em que eu tento convencer você a respeito de alguma ideia. E para isso, repito, eu preciso usar comprovações, provas. É importante dizer que eu posso usar a primeira pessoa, não é? Eu acho, eu penso, no caso, a primeira pessoa do singular, ou a primeira pessoa do plural, nós pensamos, nós achamos, ok? Ou eu posso usar a terceira pessoa, pensa-se, acredita-se. Seja do plural, seja do singular, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aí todos esses conceitos nesta aula, tá bom?